Olá, bom dia, graça e paz a você, sua família, neste despertar com Deus. Que você possa ter a companhia de Jesus ao longo de mais um dia e neste momento nós vamos juntos aprendermos as lições, os ensinamentos da Palavra de Deus no capítulo 33 de Números. Este capítulo nos apresenta o tema A Jornada desde o Egito até Moabe. Um capítulo muito interessante. Cada capítulo da Bíblia tem sua importância, tem o seu valor e os seus ensinamentos. Em Números 33, nós encontramos um resumo que fornece um relato retrospectivo da jornada israelita desde o Egito até as planícies de Moabe, no lado leste do Rio Jordão. Este capítulo serve como um registro histórico, delineando os vários estágios e locais dos israelitas durante a sua peregrinação pelo deserto. Surpreendentemente, as lições extraídas das experiências dos israelitas são surpreendentemente aplicáveis aos desafios modernos. Hoje, assim como os israelitas enfrentaram desertos físicos, literais, hoje, muitos de nós, talvez todos nós, encaramos desertos emocionais e espirituais. Vamos ao estudo, então, detalhado em nossa jornada bíblica Despertar com Deus, hoje no capítulo 33. Vamos aos comentários dos versículos. São 49 versículos neste capítulo e é muito importante que você tenha feito a sua leitura na sua Bíblia com atenção antes de acompanhar este estudo. Aqui são alistados os inúmeros lugares que perfazem o número significativo de 40 locais. Olha que interessante. Entre Ramsés e as campinas de Moabe. Na experiência de Israel no deserto. Infelizmente, a maioria dos locais eram acampamentos no deserto e não cidades com registros arqueológicos permanentes, de modo que é difícil serem localizados nos dias de hoje. O fator numérico de 40 locais entre Ramsés e as campinas de Moabe faz supor alguma estilização da lista, o que ajuda a explicar os locais não incluídos. Em última análise, esse registro é um recital das bênçãos do Senhor sobre seu povo durante o período prolongado das peregrinações no deserto. Embora certamente não destituída de importância geográfica, a listagem das etapas da experiência de Israel no deserto é fundamentalmente um documento religioso, uma litania do livramento de Deus por seu povo. Litania é uma forma de oração utilizada no culto cristão, que consiste em uma série de preces organizada em curtas invocações, alternadamente entre um solista e a assembleia. O verso 2, escreveu Moisés. O itinerário das viagens foi escrito por Moisés conforme o mandado do Senhor. Esta é uma das muitas instâncias que nos dão a entender que os 5 livros de Moisés foram
realmente documentos contemporâneos escritos pelo próprio punho de Moisés, o histórico das peregrinações no deserto é algo que a obediência teria evitado. Moisés registrou as jornadas dos israelitas do modo como Deus o ordenou, provendo um registro de seu progresso, tanto no campo espiritual como geográfico. Aplicando para nós hoje, devemos nos perguntar: tenho feito progressos espirituais ultimamente? Qual tem sido o meu progresso? Registrar nossos pensamentos de meditação a respeito de Deus, as lições que Ele nos ensina ao longo do tempo, pode ser um auxílio para o nosso crescimento espiritual. Um registro de nossa peregrinação espiritual permite que verifiquemos o nosso desenvolvimento, o nosso progresso e evitemos repetir velhos erros. Essa é uma lição para nós no estudo de hoje. Precisamos também fazer uma retrospectiva de nossa experiência com Deus, de nossa caminhada cristã. Agora o verso 4. O Senhor impôs castigo sobre os seus deuses ao enviar as pragas. À medida que cada tenebrosa praga se abatia sobre a terra, o povo egípcio percebia quão impotentes eram os seus deuses para interrompê-las. Conforme estudamos lá no livro de Gênesis, cada praga estava relacionada com algum ídolo da mitologia egípcia. A vaca, as rãs, o deus Sol e assim por diante. Deus estava declarando aos hebreus e aos egípcios que somente Ele é o Deus vivo e todo-poderoso. Agora o verso 5, Sucote, quer dizer barracas, as casas dos israelitas no decurso das suas peregrinações, também chamado de tabernáculos. O verso 7, Migdol, quer dizer torre, na fronteira do Egito, o último obstáculo transposto antes de chegarem ao Mar Vermelho. Depois o verso 9 nos apresenta Mara, outro local. Mara quer dizer amargo, foi lá que a água era impotável. Precisou ali a realização de mais um milagre. O verso 11 descreve o deserto de Sim. Não deve ser confundido com o deserto de Zin. São dois locais diferentes. Depois o verso 14 fala de Refidim, o primeiro dos dois lugares onde Moisés recebeu água da rocha. Refidim também foi o lugar do ataque dos amalequitas, que infligiram grandes perdas aos que ficavam para trás. No verso 15, Sinai, foi neste lugar que o povo recebeu a santa lei de Deus, os 10 mandamentos. O verso 16 descreve Kibrote Atavá, quer dizer os sepulcros da concupiscência, onde o apetite carnal dos israelitas superou o desejo de serem independentes e herdeiros da terra prometida. Literalmente, a sepultura de seus desejos. Muitos morreram neste lugar por reclamarem do maná. E foi também neste lugar que Deus derramou o seu Espírito sobre os 70 anciãos. O verso 17 descreve Azerote. Foi ali onde Miriam e Arão se enciumaram, em relação a Moisés. O verso 20, Libna, provavelmente um acampamento que não ficava perto de nenhuma comunidade habitada.
o radical da palavra ser branco, se deve às formações calcárias nas proximidades. Agora 35, Ezion-Geber ou Geber, um porto para os barcos mercantes do rei Salomão. Hoje, este local é conhecido como Tel el-Keleifet. O verso 36 descreve Cádiz. Foi daqui que os 12 espias partiram. Esta é Cádiz Barneia, já na fronteira. Este capítulo lista Cádiz somente uma vez, apesar dos israelitas terem estado em lugares com este nome antes. E depois da peregrinação no ermo, entre essas duas paradas se passaram 38 anos de peregrinação, através de lugares não significantes, até que decorresse o tempo para que toda a velha geração morresse. Verso 39, a morte de Arão era tão importante que exigiu uma pausa na narrativa da marcha dos israelitas para a terra prometida. O verso 40 descreve o cananeu, rei de Arade. Esta tribo consta como uma das 7 nações pagãs que habitavam em Canaã, e este rei derrotado serve para representar todos aqueles que tentaram barrar o caminho dos israelitas para Canaã, dos quais alguns se descrevem em Números capítulo 21. 49. E acamparam-se junto ao Jordão. Finalmente, o povo de Israel estava mobilizado ao longo da fronteira natural de Canaã, o rio que deveria atravessar. Agora os versos 50 a 53. Deus disse a Moisés que antes dos israelitas se estabelecerem na terra prometida, eles deveriam expulsar os ímpios habitantes e destruir os ídolos deles. Em Colossenses capítulo 3, Paulo nos encoraja a viver como cristãos do mesmo modo, livrando-nos do nosso antigo modo de vida e mover em frente em nossa vida de obediência a Deus e fé em Jesus Cristo. Como os israelitas tomando posse da terra prometida, podemos destruir a impiedade em nossas vidas ou podemos nos acomodar com ela e viver com ela. Mais uma lição para nós, amigo ouvinte da Palavra de Deus. Para entrar e tomar posse da nova terra, a Canaã celestial, devemos expulsar de nossas vidas as práticas e os pensamentos pecaminosos, ou seja, os costumes do mundo, tudo aquilo que desagrada a Deus e é incompatível com uma vida de santificação. No verso 52, a ordem era: desapossareis. Não se deveria permitir que os antigos habitantes permanecessem na terra, pois eram devotos à idolatria e corromperiam Israel. Expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as suas imagens, seus ídolos. O que Israel realizara na guerra contra os midianitas, do capítulo 31, devia agora ser estendido a todos os habitantes de Canaã. De especial importância era a ordem de destruir todos os símbolos do sistema religioso pagão dos cananeus. Pedras com figuras pode ser uma referência às figuras talhadas nos pilares dentro dos templos a ídolos, como é comum ainda hoje em alguns lugares, como na Índia, por exemplo. Estes ídolos eram uma referência aos santuários e altares pagãos construídos nas montanhas, nos montes, nas colinas.
Comentando o verso 56, finalizando este tópico, farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles. Isso quer dizer que os cananitas induziriam os israelitas à apostasia, de modo que incorreriam em condenação divina similar. Na verdade, os habitantes idólatras de Canaã nunca foram exterminados por completo. Sua negativa influência continuou ao longo de toda a história de Israel, que por isso enfrentou os juízos de Deus. Nós vamos ver em mais detalhes quando chegarmos ao livro dos Juízes. Vamos ver quanto problema esta desobediência em não expulsar os habitantes de Canaã trouxe para a nação israelita na nova terra. Agora o espírito de profecia falando sobre o cuidado protetor de Deus. Uma vez que estamos falando das jornadas, o capítulo descreve desde o Egito até a fronteira, vamos então considerar este ponto. Encoberto pela coluna de nuvem, dia após dia, e na coluna de fogo à noite. Cristo dirigiu, guiou e aconselhou os filhos de Israel em suas jornadas do Egito a Canaã. Mas quão relutantes eram os filhos de Israel para serem guiados, quão relutantes para serem controlados pela voz do anjo do Senhor. Quão ansiosos estavam por reivindicar os seus próprios métodos, por justificar-se em seus rebeldes sentimentos e por seguir seus próprios planos e ideias. Era o poderoso conselheiro que se encontrava encoberto na coluna de nuvem e fogo e que contemplava o acampamento de seu povo. Era ele quem os corrigia em seus maus caminhos e os animava a confiar em que o Deus vivo os conduziria com segurança à terra prometida. O texto está na Meditação Matinal 2002, página 107. Outro texto nos diz o seguinte: Deus colocara seu povo em Canaã como poderoso parapeito para deter a onda do mal moral, a fim de que este não inundasse o mundo. Sendo fiel a ele, era o intuito de Deus que Israel prosseguisse de vitória em vitória. Ele daria em suas mãos nações maiores e mais poderosas do que os cananeus. A promessa era: se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, também o Senhor de diante de vós lançará fora todas as nações, e possuireis nações maiores, mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Isto está em Deuteronômio 11, 22 a 25. Amigos, ouvintes da palavra de Deus, os planos de Deus para nós são sempre os melhores e são maiores. Mas há uma condição para alcançá-los, não é mesmo? Submissão e obediência e fé. Precisamos crer e agir. Voltando ao texto, mas sem consideração para com seu alto destino, preferiram o caminho da comodidade e da condescendência própria. Deixaram escapar sua oportunidade para completarem a conquista da terra e por muitas gerações foram afligidos pelos remanescentes destes povos idólatras, que, conforme predissera o profeta,
eram como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, conforme o verso 55 do capítulo de hoje. Agora, este texto está no livro Patriarcas e Profetas 544. O estudo de hoje traz para nós uma importante reflexão, não é mesmo? Sobre a nossa caminhada cristã nos dias de hoje. Será que nós temos avançado junto com Deus pelo caminho rumo ao novo céu, à nova terra? Agora, aplicando este estudo em nossas vidas, refrescar a memória dos capítulos vividos reforça no presente o aprendizado pretendido por Deus que seu povo pratique no futuro. História é matéria sumamente importante para obter vitórias propostas por Deus. Se Deus é o professor, o deserto é a prova para tornar seus alunos aptos para desfrutar da recompensa preparada por Ele. A recapitulação desde o Êxodo até o portal da Terra Prometida, realizada por Moisés através da inspiração divina, mostra Deus como grande pedagogo, fazendo uso dos detalhes históricos de forma didática, visando instruir aos que desfrutariam do cumprimento da promessa divina proferida a Abraão. O relato de Números 33 pode parecer insignificante ao leitor superficial e desatento, conquanto apresenta-nos a importância da antiga trajetória israelita ao cristão moderno hoje. A história da peregrinação de Israel, partindo do Sinai, o lugar de seu compromisso inicial com Deus, até as planícies de Moabe, onde Israel manifestou-se disposto a concretizar todas as promessas de Deus, lança luz sobre a experiência cristã. É evidente que Israel, como os fiéis de hoje, experimentou tempos de fracasso abismal. As frequentes murmurações de Israel contra Moisés e contra Deus ilustram como o povo de Deus não se satisfazia e não se satisfaz hoje com o que devia ser o máximo prazer: experimentar o cuidado e a direção de Deus em nossa vida. Israel, com saudades dos bons tempos no Egito, bons tempos entre aspas, ilustra que os prazeres do pecado continuam sendo atraentes, mesmo aos que foram redimidos por Deus. Então, e agora, a rebelião contra Deus traz consequências medonhas. O julgamento, porém, não é a palavra final de Deus. Aqueles que se apegam tenazmente às promessas são recompensados. A graça de Deus triunfa sobre a desgraça provocada pelo pecado. Por mais que a preferência pelo pecado fosse maior que o gosto pela vontade divina, a terra prometida continuava garantida aos israelitas devido à benevolência de Deus. Querido amigo ouvinte da Palavra de Deus, a graça não nos quer na desgraça. Não é saudável espiritualmente acomodar-se com algumas conquistas, como o povo de Israel se acomodou. Deus deseja que avancemos sempre. Devemos compreender que a conversão nos tira da lama da escravidão. O processo de santificação acontece durante os desertos da vida e deve continuar até que Jesus venha buscar-nos. Portanto, avancemos,
apegando-nos às promessas de Deus, e certamente seremos recompensados. Importante ensinamento, não é mesmo? Agora, nosso momento final de refletir. As instruções de Deus para seu povo escolhido eram que eles livrassem a terra prometida de todos os seus habitantes e destruíssem toda idolatria. Deus não disse para expulsar alguns e destruir alguns dos ídolos. Suas instruções eram precisas e claras, diretas: livrem-se de tudo. A não observância das instruções explícitas de Deus resultaria em problemas futuros. Ele disse isso bem antes que acontecesse. Deus não se satisfaz com uma atitude dividida. Podemos hoje dizer, laodiceana. A sua tolerância ao pecado é zero. Não existe meio termo entre o certo e o errado. Ou escolhemos pecar ou não pecar. Não podemos pertencer metade ao Senhor e metade ao mundo. Não somos filhos de Deus a menos que o sejamos totalmente. No final, quando Deus erradicar o pecado, Ele vai fazê-lo com a mesma atitude expressa aqui neste capítulo 33. Seu processo de limpeza será completo. Nem mesmo uma pequena porcentagem do pecado irá permanecer. Para o pecado, onde quer que se encontre, Deus é um fogo consumidor, conforme está escrito em Hebreus 12, 29. O Espírito de Deus consumirá pecado em todos quantos se submeterem ao seu poder. Se os homens, porém, se apegarem ao pecado, ficarão com ele identificados. O que eu falei no estudo de ontem, Deus é amor, mas Ele é justiça, e como o pecado, ele é uma afronta contra Deus, todo pecado será destruído. Então, a glória de Deus, que destrói o pecado, terá que destruir o pecado e aqueles que estão envolvidos com ele. Estas palavras dirigidas a nós expressam o mesmo sentimento que Deus demonstrou ao seu povo escolhido aqui neste capítulo. As palavras empregadas neste capítulo não podem ser mal entendidas ou mal interpretadas, mas sempre que Deus nos instrui, há sempre uma escolha a ser feita. Será que os que ouvem a instrução seguirão o caminho de Deus ou preferirão seguir as suas próprias inclinações? Só com risco de infinita perda é que podemos condescender com o pecado, por pequenino que seja. O que nós não vencermos, vencer-nos-á, operando a nossa destruição. Quando os filhos de Israel atravessaram o Jordão e começaram a limpar a terra, eles falharam em seguir as instruções específicas de Deus. Eles seguiram algumas, mas não todas. Infelizmente, sem consideração para com seu alto destino, preferiram o caminho da comodidade e da condescendência própria, deixaram escapar a sua oportunidade para completarem a conquista da terra, e por muitas gerações foram afligidos pelos remanescentes desses povos idólatras, que, conforme predissera o profeta, eram como espinhos nos olhos, conforme vimos anteriormente. Queridos, fechando nossa reflexão, o que essas histórias de há muito tempo significam para nós hoje? Talvez devêssemos nos perguntar: existe algum ídolo, ou quem sabe alguns, na minha vida, que precisa ser completamente removido antes de Jesus voltar? Que cada um de nós possamos fazer esta análise
e que o Senhor nos ajude em nossa preparação para a sua tão breve vinda, para nos tirar deste mundo de pecado e de injustiça e nos levar para junto dele, para uma vida de eterna justiça, de eterna felicidade e paz. Amém? Que Deus seja louvado por sua palavra trazida a nós hoje. Fechando o nosso pensamento, para refletirmos nesse dia. Aqueles que se apegam tenazmente às promessas são recompensados. Deus deseja que avancemos sempre. E não nos esqueçamos que os planos de Deus são mais altos e melhores que os nossos. Portanto, deixe Deus guiar seus passos na jornada da vida. Agora vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo novo despertar. Obrigado pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, por este ensinamento tão especial que o capítulo de hoje nos traz, fazendo-nos, Senhor, refletir sobre a nossa responsabilidade, o nosso compromisso contigo e também como estamos diante das tuas promessas. Ajude-nos, Senhor, a sermos fiéis, que possamos, Senhor, acatar a todos os teus ensinamentos, a tua vontade em nossa vida. Que possamos, Senhor, nos afastar de tudo aquilo que venha impedir o nosso progresso espiritual. Tira de nosso coração todo ídolo, todo desejo pecaminoso acariciado. Purifica-nos, Senhor, e nos alcance com o teu perdão em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, foi um prazer estudarmos e aprendermos juntos em mais um capítulo. Se você puder, compartilhe, deixe o seu like, comente e convide amigos, familiares para este projeto, o estudo diário de um capítulo da Bíblia, Jornada Bíblica Despertar com Deus. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.